Por definição, o mercado financeiro é um ambiente de negociações entre investidores e compradores. Mas, na prática, o que é esse mercado e por que ele influencia tanto nas decisões do governo e na nossa vida? Carla, explica pra gente, por favor. O mercado, ele é, por definição, a oferta e demanda, a interação dos agentes econômicos. Então, o mercado, ele tem nome, sobrenome, CPF, CNPJ. Ele não é uma entidade espiritual, que é o que a gente costuma ouvir, né? O mercado está nervoso, o mercado está estressado. Então, ele é a interação desses agentes econômicos que ofertam e demandam dinheiros, bens e serviços, e isso daí acaba dando o que a gente imagina que é esse mercado como se fosse algo etéreo, digamos assim. Mas esse mercado que tem interesses também, por que ele influencia tanto na nossa vida e nas decisões do governo? Porque o mercado financeiro, ele tem um peso muito grande, até porque a gente não pode esquecer que 76% do jornalismo econômico é financiado pelo mercado financeiro. Então, nós escutamos o tempo todo do risco fiscal, escutamos que o Brasil tem risco fiscal. E o que é esse tal desse risco fiscal? Então, quando a gente pega a tal da curva de juros, como ele falou e tudo, o próprio Banco Central que fixa a taxa inicial da tal da curva de juros futura. Então, nós temos uma taxa real de juros, historicamente a maior do mundo, sempre foi, num diferencial de 4 a 4,5. 6,9 é um diferencial altíssimo que nós nunca tivemos. Então, é exatamente esse peso de dizer que temos um risco fiscal e precificá-lo. Quem precifica? O próprio mercado financeiro, que recebe também essa rentabilidade. Vamos lá aprofundar aqui essa análise mês a mês dos juros reais, Carla. Então, pegando aquele ponto que eu falei, que nós temos em média 4 a 4,5, ou seja, a taxa Selic pagaria 4 a 4,5 a mais historicamente do que a inflação. O que nós estamos vendo é um descolamento dessa curva que a gente não viu ainda, porque 7, 6,5, 6,54, isso é um patamar gigantesco de taxa de juros. Trazendo isso para uma vida bem prática, se você pegar o seu dinheiro, colocar no Tesouro, ir lá no Tesouro Direto e comprar um título público, Tesouro Selic, você vai receber 12,25. Eu descontando a inflação, você vai receber 6,9% para ter zero de estresse, preocupação e não fazer literalmente nada para receber isso. Se você quiser abrir um negócio, qual é a chance que você tem de conseguir 6,9% líquido no seu primeiro ano de negócio? É esse o desestímulo que existe com relação ao mercado produtor de bens e serviços. Como baixar os juros reais? Esse é o grande ponto, porque o Banco Central coloca essa diferença muito grande entre a taxa Selic e descontando do processo inflacionário, porque dentro da métrica do Banco Central, nós não chegamos, em tese, à taxa de inflação do ano que vem, à meta do ano que vem. Então, essa é uma decisão do Banco Central continuar com essa diferença. Então, a métrica, o modelo que o Banco Central usa, quando ele precifica o tal do risco fiscal, é uma métrica que tem este princípio e ele paga uma taxa de juros muito elevada. Então, a gente não pode esquecer que quem define a taxa básica da economia é o Banco Central. E o tal do mercado, ele vai trabalhar futuramente, mas ele tem um ponto inicial, que foi o Banco Central que resolveu. Carla, me corrija se eu estiver errada. O Banco Central está mantendo os juros altos para segurar a inflação, mas também está segurando a produção com juros reais tão altos. Como sair desse ninho de marfagarfos? Sair desse ninho significa continuar uma trajetória de queda da taxa Selic
e voltar para um dígito, porque a Selic a 2 dígitos, com uma inflação projetada no final do ano que não chega a 4,5%, é justamente essa distância que a gente precisa puxar isso daí para baixo. E baixando para um dígito não vai acelerar a inflação? Em tese, não há nada que diga que isso daí vai acontecer. E como nós temos causas diferentes para a inflação, há uma certa fantasia de que a Selic resolve todas as causas inflacionárias. E não, ela é mais eficiente para a causa de demanda e não para a causa de custos.